Você já teve aquela sensação de que todo mundo tá indo, menos você? Parece que as pessoas na sua volta elas estão avançando, estão conquistando, estão vivendo promessas e você ainda tá ali, né? Tá esperando por alguma coisa acontecer. E para piorar, às vezes nem sabe mais o que tá acontecendo, o que tá esperando. É ou não é assim, né? É como se a sua vida ela tivesse pausada. Tipo assim, né? O cursor ali da história tá piscando, né? Mas a frase ali ela não escreve. Então você ora, você chora, você insiste, mas nada muda. E aí começa aquele pensamento que machuca, né? Deus, ele me esqueceu. Mas hoje, deixa eu te falar uma coisa com todo amor e com toda a verdade. Você não foi esquecida por Deus. Ele ainda tá escrevendo a sua história. E ela vai ser muito boa. E não, tá? Ele não se atrasou. Ele só escreve com um pouquinho mais de detalhes do que você consegue enxergar nesse momento. Ter essa sensação de abandono é real, tá? Mas isso mente pra você. Sabe o que é cruel? A gente pode estar cercada de gente, mas sempre se sentindo totalmente sozinha. Mesmo com celular, com mensagem, com story, com reels, com fé, né? Você deita à noite e você pensa, Deus, porque todo mundo parece que tá avançando e eu não tô, né? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que eu perdi alguma coisa? E aí que começa aquela dúvida, né? O medo começa, a comparação começa, aquela tristeza silenciosa, né? Mas deixa eu te lembrar de algo que tá lá em Isaías, né? 49, do 15 ao 16. Por acaso uma mulher pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Ainda que ela esqueça, eu jamais me esquecerei de você. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Entenderam isso? Deus, ele te tem nas palmas das mãos. Ele nunca te esqueceu. Então nem todo silêncio ele é abandono, tá? Às vezes ele é só uma preparação. Sabe quando um autor ele some por algum tempo antes de lançar um livro? Gente, tem sempre, nesses frios, ó, tem sempre um aqui querendo um colo para se aquecer. Voltando aqui, né? Quando o autor ele some por um tempo antes de lançar algum livro, por que isso acontece, né? Porque ele está escrevendo, né? E quando Deus ele fica em silêncio, por que será que é? Não é ausência, é construção. Deus ele trabalha no oculto, nos bastidores, nos detalhes invisíveis. E você não precisa entender tudo para confiar. Você só precisa continuar virando as páginas que já tem, né? Pega esse exemplo aqui, José, tá? Sonhou que ia governar. Foi vendido como escravo. Foi acusado injustamente, foi esquecido na prisão, anos e anos entre a promessa e o cumprimento. Mas se José tivesse ido direto para o trono, ele não estaria pronto. Então essa espera, ela não era um castigo, era uma construção de caráter, de fé, de visão. Então, talvez o que você chama de esquecimento de Deus é só Ele te protegendo de alguma coisa que você ainda não tem uma estrutura para carregar. Você já está lá no meio da história, só que ainda não percebeu. A gente espera, né, por grandes capítulos, né? Mas esquece que a história ela é feita em detalhes. Aquela amizade que você teve que te curou, foi Deus que escreveu. Aquele que não te salvou, foi Deus escrevendo. Aquele livramento que você só entendeu depois, foi Deus que escreveu também. Aquela dor que te fez voltar para a presença dele, foi Deus que escreveu. Então você não tá parada, tá? Você tá em processo. E esse processo não é pausa, é uma lapidação. Quando você sentir que Deus te esqueceu, lembra de Davi, tá? Davi, ele foi ungido rei, né? Quando ele era bem novinho. Mas ele voltou para cuidar de ovelha, né? A promessa, ela tava sobre ele. Mas o ambiente parecia o mesmo. E foi lá, né? Cuidando de ovelha, em silêncio. Que o que aconteceu? Ele matou o leão, matou o urso, aprendeu a ouvir Deus no campo, para depois disso tudo, né, quando ninguém esperava mais, derrubar Golias com uma pedra. Ir para o campo não foi um esquecimento, foi um ensaio. E aí, como que tu vai continuar confiando em Deus, né, enquanto Ele está ali escrevendo a tua história? Não despreza os dias comuns, tá?
O milagre, ele se constrói no cotidiano. Então, cada oração, cada passo, cada lágrima, né? Tudo isso conta. Lembra também do que ele já fez por você, tá? Escreve, declara, relembra. Se ele te sustentou até aqui, isso não vai para agora, tá? Para de se comparar com histórias que já foram editadas, mas Deus, ele tá escrevendo uma coisa que seja original para ti, que é exclusivo para ti, né? Então não se compara durante esse processo, se envolve com a presença, não só com o plano que ele tá criando. Mais importante do que ele vai te dar é quem ele tá te fazendo se tornar. Ora com vontade, espera com esperança, vive com fé. Não é sobre a gente fingir, tá? É sobre se manter na presença mesmo sem estar entendendo ali o que está acontecendo. E vamos para o devocional do dia? Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então você não tem ideia do que ele está planejando, mas ele tem tudo sob controle, pode ficar tranquilo. Então hoje, se esse devocional te tocou, comenta aqui embaixo. Deus ainda está escrevendo a minha história. Quero ver vocês comentando, tá? E compartilha com alguém que está cansado de esperar, que acha que já foi esquecido, que tá à beira de desistir. Esse vídeo é só para te lembrar que você não tá esquecida, que você tá sendo moldada e a história ela ainda está sendo escrita para você e vai ser uma baita história. Eu tenho certeza que no final tudo vai fazer sentido.